Bem, boa tarde a todos, né? Hoje nós estamos aqui com um seminário, onde nós vamos trabalhar a questão da educação ambiental sob uma ótica muito mais interessante, que é o nosso poder de intervenção no mundo. Muitas vezes a gente acha que trabalhar a questão ambiental precisa ser uma questão grande, né? Mas pequenas ações nossas do cotidiano podem mudar completamente o mundo, completamente a nossa realidade, porque se todo mundo fizer um pouquinho, a gente chega lá. Um dos pontos mais importantes nessa questão é a questão do consumo. Ele baseia todas as nossas ações e valores da nossa relação com o mundo e com o planeta. Vamos compartilhar a tela agora, para a gente poder começar a conversar um pouco, falando alguns dados. Carol, você compartilha? Não? Então, o que é, quando a gente trabalha consumo consciente, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que a gente tem que repensar cada ação e cada hábito nosso. Repensar principalmente os nossos hábitos de consumo. Porque ele mantém um estilo de vida ou mais sustentável ou mais insustentável. E a gente tem que pensar que todas as nossas ações geram um impacto positivo ou negativo. Então, a gente precisa atuar dessa forma, pensando nos nossos hábitos do consumo. Quando eu vou ao supermercado, em vez de comprar uma lata, eu posso comprar uma embalagem de papel. Eu posso não trocar meu celular todo ano, eu posso trocar meu celular só a cada 4 anos, que é quando realmente a questão da tecnologia fica muito distante. Eu posso pegar minhas roupas e levar para um brechó. Então, estou pensando o meu hábito, e posso comprar também algumas roupas no brechó, que é uma parte da economia circular. Então, o nosso hábito de consumo determina a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o ambiente, com a economia e com a sociedade. Só para ter uma ideia de como os nossos hábitos de consumo impactam o meio ambiente, impactam o planeta, hoje nós utilizamos a natureza, os recursos naturais, 1,7 vezes mais do que o nosso ecossistema pode regenerar. A gente lembra, né, que quando, por exemplo, eu lanço um esgoto na água, uma fossa séptica que eu lançar na rede de esgoto, eu tenho, de acordo com o lugar que eu lanço, eu tenho uma capacidade regenerativa do rio, ou seja, capacidade não só de diluição, mas de degradação dessa matéria orgânica que eu estou lançando. Hoje, nós trabalhamos todos os nossos recursos naturais quase 2 vezes mais do que a capacidade regenerativa do solo, do ar, da água, dos recursos minerais, dos recursos florestais, de todos os nossos recursos naturais. O nosso planeta está em desequilíbrio. É como se a gente precisasse 2 terras para suportar, 2 planetas Terra, para suportar a nossa demanda por insumos do planeta. Está passando, Carol. Eu não consigo passar daqui, não. Então, hoje nós consumimos muito mais do que a capacidade regenerativa da Terra. Então, tem um filme muito interessante, né, que eu sugiro que quem tiver tempo possa assistir, que chama Atlas. Esse filme ele trata exatamente da capacidade regenerativa da Terra. Ele trata de que a gente foi exaurindo os recursos. E tinha um cientista que acreditava na capacidade regenerativa. Ele acabou morrendo, né? Mas a filha dele ficou e começou a fazer um monte de sistemas de recuperação de produção de água alternativa, energia, produção de alimentos com fluxo de sinergias e tudo mais. E
as pessoas do planeta foram morar em uma colônia interplanetária nesse filme, e demonstra que a capacidade regenerativa da Terra existe, mas ela é extremamente lenta. Será que temos tempo para essa capacidade regenerativa? Será que nós temos tecnologia hoje para migrar a população do planeta para uma colônia interplanetária, onde a gente teria que ter sustentabilidade dessa população? Então, não é melhor a gente cuidar do nosso planeta hoje, enquanto ele tem capacidade regenerativa, ainda que nós estejamos 22% acima da capacidade de regeneração do planeta. A gente tem também no nosso planeta ilhas de sustentabilidade, ou ilhas onde essa degradação ainda não chegou. Mas se a gente não parar o nosso nível de consumo hoje, até essas ilhas elas serão integradas à degradação ambiental. É importante lembrar também que não é só a capacidade regenerativa, a nossa capacidade de contaminação é muito alta. A gente também tem a parte em que o que a gente chama de degradação irreversível. Toda vez que a gente troca de celular, uma bateria de lítio ela vai ser descartada. E nós ainda não temos tecnologia de recuperação dessas baterias. E aí a gente demanda por mais lítio, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Tá? Aliado a esse problema, nós temos 3 grandes problemas hoje planetários. Um é a questão do crescimento populacional. O outro é a questão das desigualdades. E o outro é a questão dos resíduos e da água. Então, nós temos hoje problemas graves que o mundo precisa enfrentar de uma forma sistemática e sistêmica. Não dá para você ter só a China, que faz um controle populacional extremamente rígido, e você ter outros países, como a África e mesmo o Brasil, que não tem nenhum controle populacional, nem mesmo programas de educação voltadas ao controle de população. Carolina, você não está conseguindo não passar? Hein, Carol? Carol Carrozino? Está me ouvindo, Diane? Agora você passou até demais. Então, calma aí, deixa eu parar no que você está falando, então. Não, deixa aqui, tá bom aqui. Tá bom aqui. Não, o que a gente pode fazer para conservar esses recursos e a qualidade de vida? Primeira coisa é trabalhar o consumo em cima das nossas necessidades reais. Tá? Por quê? Porque hoje nós somos induzidos ao quê? Ao consumo competitivo. O que é o consumo competitivo? O consumo competitivo nada mais é do que eu ter uma bolsa melhor do que a da Francine, eu ter um celular mais chique que o da Carol. Então, o meu não vai servir porque a Carol comprou um iPhone 16, eu quero o 18, né? Porque o 16 dela, eu quero o 18 para ficar mais importante que ela. E a gente não entende que cada ato nosso de consumo, ele faz o quê? Ele descarrilha um ato de produção maior, que depois tem um ato de descarte. Então, a indução ao consumo, ele leva uma produção maior daquele bem de consumo e leva depois ao lixo. Nós hoje descartamos mais de 40% de tudo que a gente consome, a gente descarta, mais de 40%. E eu não estou falando da parte do orgânico, de partes não orgânicas. Então, a gente repensar o nosso hábito de consumo faz com que a gente repense: eu preciso mesmo disso tudo? Eu posso abrir mão de algumas coisas? Que coisas eu posso abrir mão? Como eu posso fazer isso? Então, por quê? Porque quando a gente trabalha, utiliza como ferramenta o consumo competitivo e o nosso valor básico, o que acontece? A gente paga um preço altíssimo. Não só você pessoalmente, mas toda a sociedade paga um preço muito alto por isso. Por quê? Porque você começa a trabalhar uma insustentabilidade. Uma insustentabilidade que é individual,
uma insustentabilidade econômica, uma insustentabilidade financeira e uma insustentabilidade social. Porque para eu ter mais, outro precisa ter menos. Por isso a gente precisa equilibrar essas questões. O que a gente pode fazer em cima disso? A primeira coisa é mudar nossas atitudes. E para mudar nossas atitudes, a gente precisa retrabalhar os nossos valores de representação social. Porque você não muda hábitos se você não mudar os seus valores de representação social. Se para mim, trocar de celular todo ano é de demonstração de status, não adianta eu querer mudar minha atitude se eu não mudar esse valor. Algumas coisas eu preciso de mudar valor para mudar o meu hábito de consumo. Tem um livro super interessante que chama Quebrando os Hábitos. Quebrando os Hábitos é um livro que ele trata não de consumo consciente, ele trata da nossa vida, de valores e hábitos. Tá? E é muito interessante porque ele fala que a mudança de hábito, criar o hábito é difícil, mudar o hábito é mais difícil do que criar o hábito. Então, ele trabalha essa questão de mudança de hábito. Então, a mudança de atitude nossa é muito importante. Por quê? São milhares de pequenas mudanças individuais que fazem a transformação. Não adianta você ter uma expectativa de que você muda o mundo com uma grande ação. Se fosse assim, o mundo estava perfeito, porque a gente tem normas legais excelentes. E elas conseguem mudar o hábito das pessoas, conseguem mudar a relação das pessoas com o ambiente. Só a educação consegue fazer isso. Mas ela precisa trabalhar não só o hábito, mas a questão de mudar o hábito. Então, o que a gente pode mudar? Como é que nós vamos mudar de verdade? Primeira coisa é esquecendo o consumo competitivo. Eu não preciso. Por que eu vou comprar? Porque eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho. Eu tenho um amigo que comprou um Volvo para pagar em 80 prestações, uma prestação que é mais da metade do salário dele. Porque ele acha que ter um Volvo vai mostrar que ele está bem de vida. E ele mostrando que ele está bem de vida, as pessoas vão dar mais trabalho para ele, mais consultoria, e assim ele vai conseguir pagar, não um Volvo, mas ter uma vida muito melhor. Quando, na verdade, isso é um valor equivocado. A sociedade de consumo é a sociedade da falta, é a insatisfação permanente. E essa insatisfação permanente, ela vem não só dos nossos valores, mas a pressão pelo consumo, através do marketing. No Instagram, por exemplo, que hoje é a mídia mais utilizada por todos, jovens, adultos, até velhinhos, tá? Você tem 20, 100 mil perfis de consumo. De gente que diz, olha, se você vestir assim, você vai ficar mais bonita, mais chique. Se você usar esse creme, você vai ficar mais nova. Isso daqui vai perder a celulite. Não vou falar as outras propagandas, que tem algumas que não devem ser nem mencionadas, mas é propaganda o tempo todo fazendo o quê? Instando você ao consumo, instando você a se sentir insatisfeita com o que você tem. E isso é valor. Quando a gente dá valor ao que a gente tem, a gente consegue internalizar e reduzir essa necessidade de consumo permanente, a competitividade pelo consumo. Que a Carol tem que eu não tenho? Por que a Carol usa roupa mais bonita? Por que a Francine é magrinha e eu não sou? E por aí vai. Sabe? Então, a gente tem que trabalhar isso. E para trabalhar isso, a gente precisa... A primeira coisa que a gente precisa trabalhar é repensar. Repensar a nossa vida, os nossos valores. Por quê? O que é sucesso? Sucesso, para cada um, tem que ser diferente, porque o sucesso que a gente faz a métrica da felicidade. O que é sucesso para mim? O que é sucesso para o Vinícius? O que é sucesso para o Juliano e o Bianca? Cada um tem a sua métrica de sucesso. Alguns, e cada vez mais, porque nós estamos vivendo uma sociedade de consumo competitivo extremamente forte, é ter mais dinheiro.
para muitos. Sucesso significa quanto eu tenho na minha corrente, quais os bens de consumo que eu possuo. Então, eu tenho um carro bonito, eu tenho um apartamentão de fruto do mar, eu tenho um sítio, casa na praia, lancha. Só que isso preenche, isso é sucesso. Então, quando a gente começa a repensar, a gente precisa repensar a nossa regra de consumo também, porque isso faz parte dessa demonstração de status e de valor. Então, repensar nosso consumo, a gente tem que pensar, eu vou consumir qualquer produto? Quando eu vou desfazer de algum produto, eu realmente preciso descartar? Eu não posso reciclar, reusar, reutilizar, reciclar? Eu não posso entrar um monte de brechós chiques que vendem roupas, bolsas, sapatos de grandes marcas, de marcas famosas, né? Nem sei, Chanel, agora eu lembrei só da Chanel, mas tem um monte dessas marcas assim, que são marcas top, que são pessoas que, em vez de jogar fora ou dar a bolsa, elas colocam lá para. Você pode também doar em milhares de de igrejas que têm loja que revendem roupas usadas, eles dão uma guaribada e revendem. Então, assim, a gente precisa repensar os nossos hábitos de consumo e utilizar no nosso cotidiano os nossos 5 R's. Isso é consumir conscientemente. A gente tem que repensar, nós temos que reduzir nosso consumo, nós temos que reutilizar o que a gente pode. O que pode, manda para reciclar. E a gente pode recusar determinados produtos que a gente acha que não precisa. A gente pode recusar alguns que não são necessárias na nossa vida. Então, isso é importantíssimo. Antes, nós estamos vivendo numa sociedade em que as pessoas não precisam consertar. Antigamente, você tinha muitas lojinhas, lugares para você consertar panela de pressão. Hoje, se a sua panela de pressão estragar, você tem que jogar fora, porque não tem onde consertar. Antigamente, você consertava tudo. Hoje, tudo você troca. E na hora que eu troco, o que eu vai fazer com essa panela? Vai para o lixo. Por quê? Porque a gente não tem hábito de consertar. Então, a gente precisa voltar com esse hábito. Voltar com o hábito de reciclar. Tá? Quer dizer, introduzir o hábito da reciclagem no nosso cotidiano. O hábito de repensar nossos consumos cada vez que vai adquirir uma coisa. Repensar se eu preciso e depois, se eu preciso, com o menor impacto para o meio ambiente e para a sociedade possível. Uma das coisas que a gente vê hoje, vocês têm ideia da taxa de endividamento da população brasileira? É uma taxa de endividamento, é uma das mais altas do mundo. Nós somos o terceiro país em que as pessoas estão mais endividadas no mundo. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque estão pedindo para a gente se apresentar, dizendo nome e município que representa. Eu sou Diane Rangel. Pode ser no chat, não precisa parar, não, Diane. É só no chat para a gente saber quem está. Só no chat mesmo, as pessoas botarem nome para a gente saber quais são os municípios, que a gente não conhece todo mundo que está aqui. É porque mas fica à vontade aí. Tá? Então, hoje nós somos um dos países mais endividados do mundo. 80% da população brasileira tem uma taxa de endividamento maior do que 50% da sua receita. É inacreditável, mas é verdade. Por quê? Porque a gente não tem, porque é muito forte aqui o hábito do consumo competitivo. E aí o que acontece? As nossas necessidades são diferentes dos nossos desejos. E a gente hoje está transformando o nosso desejo em necessidade. Na hora que a gente transforma o nosso desejo em necessidade, a gente compra impulsivamente. A gente não pensa, não toma decisão antes da compra. Eu quero comprar alguma coisa. E com isso, a nossa vida financeira, inclusive, ela é desequilibrada. Por quê? Porque o nosso consumo não está sendo consciente.
Então, praticar o consumo consciente leva a mudanças, inclusive na sua gestão financeira individual. Então, a gente tem que trabalhar para comprar aquilo que a gente precisa. Os nossos desejos, eles têm que ser muito pensados para a gente poder exercê-los. E a gente também pode trabalhar os nossos desejos, dar coisas que não sejam de comprar, ir à praia, viajar para conhecer uma cachoeira, conhecer um parque, que tem parques lindos no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. E a gente mudando o nosso desejo, a gente tem um consumo consciente em que não impacta tanto o ambiente nem a nossa vida financeira. Então, refletir antes de consumir é fundamental e avaliar profundamente quais os princípios que guiam as nossas escolhas e os nossos hábitos de consumo. Por que eu quero tudo isso? Por que eu tenho esse desejo? Isso é um desejo ou é uma necessidade? Quando eu compro um carro por desejo ou por necessidade de locomoção? E assim a gente vai trabalhando, revisando os nossos hábitos de consumo e reordenando-os, inclusive por prioridade. Porque a gente não quer dizer que a gente nunca possa ter um desejo de consumo e realizá-lo, mas é que a gente tem que pensar muito sobre ele, qual o princípio que está me fazendo isso. Eu estou querendo comprar alguma coisa porque eu estou triste, e aí eu compro qualquer coisa que eu vou descartar na sequência, eu estou comprando por quê? Então, qual é... as minhas escolhas são baseadas em quais princípios? Isso, inclusive, é um... Eu não ouvi que falou? Perguntaram alguma coisa? A outra coisa é avaliar os impactos do nosso consumo. Como é que isso impacta? Por exemplo, eu adoro fazer trilha, porque a maioria dos 4x4 no Brasil são a diesel. E o diesel, mesmo o S10, ele tem um impacto muito forte no ar, por causa das emissões de gases dele. Isso é um desejo que eu tenho, mas não é uma necessidade, porque qualquer carro me leva. Eu posso, quando eu for numa trilha, eu alugo um carro 4x4, uso só aquele tempo, eu não preciso estar impactando o meio ambiente o tempo todo. Então, a gente precisa avaliar os consumos. Em todas... comprar lata ou papelão, embalagem de lata ou de papelão, de vidro, lata ou papelão, qual que impacta menos? Como é que eu conheço isso? Buscar o conhecimento para avaliar o impacto do consumo e, principalmente, a nossa real necessidade. Cada vez mais a gente tem que descascar mais do que abrir. Cada vez mais, para que, se a gente quiser ter um futuro nesse planeta, que nos dê uma vida uma vida não sustentável, mas ter uma vida com alguma qualidade. Porque imagina a gente vivendo numa área totalmente árida. Quem já trabalhou no sertão, na Caatinga, conhece um pouquinho dessa realidade. Tem uma relação mais próxima com o ambiente, não é porque eles são bonzinhos, é porque, para eles, cada gota d'água, cada verdinho que nasce, é vida para eles, é sobrevida. A outra coisa também que a gente precisa é aumentar a nossa atenção para reciclar. Porque não basta só consumir, ter um consumo consciente, mas tem algumas coisas que, de repente, não tem jeito, você vai ter que consumir alguma coisa que está em plástico, que está em lata, que está em algum material que é reciclável. Quando a gente tem uma taxa de reciclagem na nossa casa alta, a gente não só contribui para a economia da pressão sobre os recursos naturais, mas também a gente contribui para a redução da degradação ambiental e para a economia circular, porque você faz com que essa reciclagem ela empregue outras pessoas para reprocessar
esse material, que a cadeia da reciclagem é uma cadeia longa, é uma cadeia que vai desde o catador, das cooperativas e até a indústria da reciclagem, a indústria que reutiliza esse material para produzir um novo material. E hoje você tem, por exemplo, tecido de garrafa PET. Garrafa PET, por exemplo, é uma cadeia produtiva da reciclagem, uma das maiores das cadeias produtivas da reciclagem, porque ela vai desde novas garrafas, tampinha, tecidos, material para garrafa de vidro, de água, plástico, vasilhas plásticas para você guardar alimentos. Então, ela tem uma cadeia enorme. Então, você utiliza, você contribui para essa cadeia. Então, se você vai no supermercado, leve suas sacolas retornáveis. Não custa nada, você, aliás, ainda economiza, porque as sacolas plásticas hoje estão sendo cobradas, né? Uma outra coisa que a gente pode contribuir muito com a natureza é fazendo o quê? Trabalhando com produtos de higiene e limpeza biodegradáveis e até produzindo o seu próprio. A gente pode, um dia, quem sabe, o consórcio promover uma oficina de produtos de limpeza produzidos por cada um. É muito simples, é muito fácil. Quer ver? O Vanish. O que é o Vanish? Nada mais do que bicarbonato de sódio, que você agrega um outro carbonato para limpar roupa. Esse outro carbonato é que faz com que haja dissociação iônica para produzir o oxigênio, que é o que vai limpar a sua roupa. Você pode fazer milhares de outros produtos em casa que você não precisa adquirir. E pode ser uma oficina divertida, inclusive em casa, com os filhos, trabalhando essa questão. A outra coisa, no Brasil nós compramos muitos produtos pirateados, contrabandeados. É outro hábito que a gente precisa trabalhar para a gente sempre utilizar o comércio legalizado. Por quê? Porque eles pagam impostos. Esses impostos repõem a nossa cadeia toda econômica dos serviços sociais básicos para a sociedade. Além disso, você não sabe, você não conhece a forma como esses produtos são produzidos. Então, você tem desde mão de obra escrava, mão de obra de criança, impacto ambiental muito sério, porque essas empresas, na sua maioria, não são regulamentadas. Então, é importante que você faça isso. Além do mais, esses produtos contrabandeados, né, ou produtos piratas, em geral, também envolvem uma cadeia grande da pirataria e de pessoas que não seguem as leis. Uma outra coisa que brasileiro tem uma dificuldade enorme, que é de reclamar. Ele reclama da vida para o ar, mas é difícil de chegar de reclamar para uma empresa, ou até de dar feedback, não é nem reclamar, é você dar um feedback. Por exemplo, outro dia eu fui num restaurante, veio comida demais num prato, e eu estava viajando, não dava para levar quentinha para casa. Então, eu falei, moço, olha, precisa ou reduz o preço e reduz a quantidade de comida do prato, porque isso aqui dá praticamente para 4 pessoas se alimentarem. Tá? Ou fazer como em alguns países, né, que você pede um prato e você come, você serve uma pequena porção e você pode repetir quantas vezes você quiser até estar saciado. Dá o mesmo prato, você não pode pedir outro prato para poder ficar saciado, né? Então, assim, envie sugestões para a empresa, reclame, tenha uma postura ativa, trabalhe para que a gente ache melhoria. Você vê, que é um site que tem um maior sucesso no Brasil, que é o Reclame Aqui. Ele tem uma taxa de resposta dos fabricantes maior que 80% das empresas, né, onde a gente reclama. E você não precisa reclamar só dizendo que está ruim, você pode sugerir melhorias, você pode sugerir alternativas para aquela empresa, para que ela possa oferecer um produto de melhor qualidade com menor impacto. Uma das questões, por exemplo, a cadeia de óleos essenciais.
A cadeia de óleos essenciais melhorou muito com o apoio da população que foi dando feedback, foi dando feedback, foi dando feedback. E hoje você tem uma cadeia de óleos essenciais tanto para alimentação, quanto para cosmético, quanto para outras coisas. Então, assim, é importante que a gente dê o feedback, é importante que a gente seja, não é um fiscal, mas você tem uma postura ativa em relação não só ao consumo, mas às empresas que estão relacionadas à nossa matriz de consumo. Então, consumir conscientemente, gente, afeta todas as áreas da nossa vida. Não é só a questão, quando a gente pensa no consumo, é só de geração de lixo, não. É todos os impactos que a gente, como pessoa única que somos, provocamos no mundo. E aí tem uma historinha que eu adoro, que eu vou contar para vocês, que é a historinha do vestido azul. A historinha do vestido azul é uma historinha que mostra muito essa questão de como uma pequena ação pode mudar o mundo, mesmo que não seja o mundo planetário, mas aquele mundo daquela pessoa, daquele pequeno mundo que às vezes esparrama, porque a gente só esparrama o que a gente tem dentro, a gente só esparge o que a gente tem dentro. Então, se você tem bondade, se você tem participação social, você vai fazer com que vai mobilizar e inspirar outras pessoas a fazerem como você. Mas lembra sempre, o que vale é a ação, não é o que você ideia, tá? A ação é o que vale. Então, o vestido azul é o seguinte, tinha uma menina muito bonitinha que estudava numa escola, mas ela estava sempre suja, sem sapato, cabelos penteados, fedia, porque não tomava banho. Então, com isso, ela não tinha amiguinhos na escola, todo mundo assim, ficava longe dela, né? E ela acabava ficando muito triste. E ela vinha de uma família muito humildezinha também, que morava num bairro também muito humilde. A professora, com pena da garota, comprou um vestido azul para ela, bem bonito, assim, bem formoso, e vestiu esse vestido nessa menina na própria escola. Quando a menina chegou em casa com aquele vestido bonito, a mãe falou assim, não pode vestir um vestido bonito toda suja. Começou a dar banho nela. Ela começou a ficar cheirosa, começou a ficar bonita. O pai, vendo que tinha isso, começou a organizar a casa. A mãe começou a limpar mais a casa. Daí a pouco fizeram um jardim, daí a pouco os vizinhos viram aquilo e fizeram jardins. Um político passou por lá e viu as melhorias que os próprios moradores estavam fazendo, aí mandou fazer drenagem, né? Mandou calçar a rua, criou uma escola. E assim, um simples vestido azul mudou todo um bairro, mudou a cidade. Então, vocês veem que, às vezes, uma ação muito pequenininha muda o mundo. Então, colaboremos, dando o nosso vestido azul, o melhor que temos para o mundo. Muito obrigada. Perguntas? Falei muito rápido? O que foi, gente? E nós, estamos fazendo a nossa parte? Nossa, Diane, não, a sua fala foi perfeita. Eu não conhecia essa história, não. E é muito bom, né, para nós repensarmos, né, nas nossas atitudes também, tanto com o planeta quanto com as pessoas. Mas essa história é velha. Foi muito bom. Muito legal, Diane. Adorei também. Muito obrigada aí pelas suas palavras, sábias palavras. A gente se enche assim, de motivação, né? Quando a gente está atuando junto com pessoas que têm esse mesmo raciocínio, essas mesmas atitudes que a gente tem conosco, com o nosso ambiente. No dia a dia, a gente fica tão vulnerável, a gente fica tão próximo das pessoas que estão ligados no piloto automático, né? Que quando a gente acaba se unindo, nós aqui que somos da área ambiental, quando a gente acaba se unindo assim e falando sobre a redução do consumo, o repensar, a gente começa também não só a fazer escolhas externas, né, e optar também, negar determinadas compras,
mas também aquelas escolhas internas que nos faz mal. Deixar de sermos lixões, né? Porque a gente também é assim, a gente acumula informação, a gente acumula sentimentos ruins, vindo de outras pessoas, e a sua fala, ela foi assim para mim. Eu gosto muito desse ambiente porque ele me traz essa sensação de que não só externamente a gente precisa evitar coisas, mas como internamente a gente também precisa evitar receber presentes que nos fazem mal. Então, cuidar para que a gente consiga ter boas relações, isso também é o ambiente, né? É um consumo consciente. A gente buscar boas relações, escolher aquilo que nos faz bem e saber separar, né? Saber escolher, saber discernir uma coisa da outra. É a questão da inteligência e da sabedoria, né? A diferença entre a inteligência e a sabedoria. É enorme. Às vezes isso acontece dentro da gente. Então, eu fico muito feliz, né? de escutar você. Muito obrigada, viu? Não, eu que agradeço vocês me permitirem falar para vocês. Muito obrigada, Diane. Mas alguém tem alguma pergunta? Moisés, Bianca, Júlia Mel, Vinícius, Juliene? Não, eu não tenho, não. Eu só fiquei com vontade de saber da Júlia, porque as meninas aqui eu estou conhecendo, Moisés eu sei que é de Mendes, a Paola acho que saiu, mas falou que é de Paracambi, mas a Júlia, eu acho que saiu também agora. A Júlia trabalha com a gente, é um anjo que trabalha com a gente. Tá sem áudio. Ah, você trabalha junto com a Carol. Isso. Oi, Francine, boa tarde, prazer. Eu trabalhei com as meninas, com a Diane, com a Carol, com a Luísa também. Eu faço a parte administrativa do setor de meio ambiente aqui da concessionária Centro-Sul e da Gestão 21. Qualquer hora eu vou visitar vocês aí no Rio. Faça isso. Teremos o maior prazer. Muito bem-vinda. Obrigada. Muito boa palestra, Diane. Foi bom poder inteirar um pouquinho mais, né, a respeito do consumo consciente, que é um tema atual, né? E eu acho que nunca vai deixar de ser. E sempre é importante a gente se atentar quanto a isso. A Júlia Mel, nós tentamos trazê-la para essa área de meio ambiente. Ela já está bem dentro, está bem consciente já das coisas. Eu queria fazer uma pergunta, Diane, aproveitar aqui, porque do ponto de vista da concessionária, a gente sabe, né, que a atividade principal da concessionária é o trabalho da gestão dos aterros sanitários, né? A gente vê aqui na própria gestão que a gente faz financeira, que é o carro-chefe da concessionária atuar na área de gestão, gerenciamento do aterro sanitário. Como que é para vocês aí, internamente, pensar, claro, né, que hoje a gente vê tão pouco os recursos disponíveis para a educação ambiental e aquilo que ele representa do ponto de vista de diminuição do consumo, redução desse consumo que a população pode fazer. Mas, em si, a concessionária, como é que ela vê isso internamente? Ela faz um trabalho de gerir, recebe dinheiro, recurso financeiro para colocar o lixo no aterro, mas, ao mesmo tempo, faz uma fala assim, que é controversa essa ação dela, que é diminuir a quantidade de resíduo que vai para o aterro, né? Então, como que é isso para vocês? Na verdade, é um balanço econômico, né? É um equilíbrio econômico-financeiro. Por quê? Eu aterrar o lixo, você ganha dinheiro tanto aterrando, né, utilizando os equipamentos e tudo, como também você ganha produzindo energia, né? Entretanto, o custo operacional também é muito alto, porque o tratamento de chorume é o nosso maior custo, não é o custo de aterrar o lixo, o tratamento do chorume. Então, quando eu faço um processo de reciclagem, eu melhoro o meu chorume, porque eu reduzo a quantidade de plástico, a quantidade de outras coisas que provocam
alguns problemas no meu aterro. Tá? Então, isso. E o outro ganho é a questão de que eu estendo o tempo, e aí eu preciso fazer menos investimentos. Tá? Por outro lado, e você pode associar novos negócios. Na hora que a gente tiver uma taxa de reciclagem bastante alta, você pode inserir, por exemplo, uma usina de produção de energia agregada, tá, ao uso desse resíduo, tá, e não do biogás produzido na massa do aterro. Aí eu vou ter um aterro em que eu só tenho orgânico, e esse orgânico ele vai produzir o biogás, que vai me dar dinheiro, que não vou ter grandes problemas dentro da massa, né, dentro do aterro, porque eu não vou ter desníveis de degradação, que provoca alguns deslizamentos, você está entendendo? Algumas instabilidades, e, ao mesmo tempo, eu vou ter esse outro lixo me fazendo produzir outro dinheiro com outro foco, com outro nível de negócio. Então, eu posso colocar uma planta de pirólise, de pirogazeificação, de gaseificação, na hora que eu tiver uma quantidade de lixo inorgânico que eu possa produzir energia a partir desse novo insumo. E aí eu vou ter uma menor produção de chorume, que se o meu chorume for só de orgânico, eu posso reinserir o chorume dentro da massa e produzir mais gás. Tá? E outra coisa também, se vocês me permitem falar, é a questão da vida útil do aterro. Porque com o descarte adequado somente desses orgânicos, dos rejeitos no maciço, a vida útil do aterro vai aumentar. A vida útil desse maciço vai aumentar. Então, nós fazemos a educação ambiental por isso também. Porque a quantidade de lixo que vai chegar vai ser menor, porém, o nosso tempo de trabalho vai ser aumentado. Eu acho interessante isso, porque como eu, né, tenho sempre esse ponto de interrogação, a gente sabe superficialmente, mas detalhadamente, não. Por exemplo, essa história de gasto, muito gasto com chorume, tendo resíduos passíveis de reciclagem ou só de compostagem, eu não sabia. Aumenta, né? Aumenta muito o gasto. É muito legal, porque seria legal assim, por que a concessionária investe em educação ambiental? Uma palestra só para tratar desse assunto e mostrar para a gente isso é muito legal, porque nos parece, num primeiro momento, muito controverso, né? É uma empresa que, para a gente, é a empresa de aterramento, e, ao mesmo tempo, vem essa fala de vocês, tipo, não vamos gerar resíduo. Fica, assim, um impacto para nós que somos leigos, né? Isso daí é até um ponto interessante para nós levantarmos no fórum. No momento da fala da concessionária, nós podemos falar sobre isso. Muito legal. Isso é muito interessante mesmo. Agora, uma outra coisa também é que a empresa, né, a concessionária, é uma das empresas do grupo empresarial, né? O grupo empresarial elegeu como marca, né, sustentabilidade é o nosso negócio. E isso está mudando muito lentamente, né, a visão de negócio dos sócios, tá? Eu acho que isso assim, foi uma marca do Conselho de Administração, essa mudança da marca, né, foi uma coisa bem interessante. Né? Então, o grupo, que chama Gestão 21, né, que congrega todas as empresas do grupo, né, ele elegeu como marca sustentabilidade é o nosso negócio. Interessante, E se a gente está falando de consumo consciente, né, como que é falar de consumo consciente para uma empresa que tem essa visão? Eu acho que, do ponto de vista do marketing, para vocês, é muito legal, né? O investimento da educação ambiental, dessa fala toda, e a tecnologia também, né, Diane? Essa nova tecnologia de gestão de resíduos, de coleta seletiva, de tratamento, separação, vamos colocar assim, né? O processo de separação dos recicláveis, como que o grupo, vamos pensar assim, né? O grupo
empresarial pensa o processo todo de reciclagem. A gente vê que não é fácil fazer trabalho porta a porta, coleta seletiva, mas como que isso ganha uma escala, né, do ponto de vista da tecnologia, né? Essa é uma coisa que a gente está estudando, como escalar a coleta seletiva, você entendeu? Né? A gente está estudando, estamos vendo algumas experiências, entendeu? De outros lugares, para ver como escalar isso, como alimentar isso. Mas isso depende muito de uma política do município, porque a maioria dos municípios que conseguiram escalar a coleta seletiva, eles receberam incentivos financeiros. Então, assim, de acordo com a quantidade de lixo seletivo que você entrega, você tem um percentual de redução no seu IPTU. Entendeu? Então, isso tem fomentado, tem feito com que a população se envolva mais fortemente do que simplesmente a conscientização, que o bolso ainda é o lugar mais sensível do ser humano, né? Isso precisa, mas ainda é. Falando, aproveitando essa fala sua, e se tratando dos municípios do consórcio, só para, a nível de vocês terem essa informação, né? A gente fez aqui uma análise sobre, primeiro, quais municípios do consórcio teriam leis que insiram a taxa de cobrança pelo lixo, né? Que vem via IPTU. Então, acho que a gente viu aqui Paulo de Fronten, eu acho que Mendes. Os outros municípios a gente não tem informação, e eu acho que tem um município que não tem taxa. Não tem taxa. Então, isso já dificulta, né? De onde o município vai tirar o recurso financeiro para fazer todo o trabalho de gerenciamento de resíduo? E aí meio que justifica também essa inadimplência dos municípios para com o consórcio e o consórcio para com a concessionária, né? E aí, uma outra questão é como que a gente pode levar para os municípios, a partir do momento em que eles tenham a cobrança, algum mecanismo de isenção da taxa do IPTU. A gente já tem essa lei aqui, a Juliane já fez uma análise, a gente já tem essa minuta pronta, talvez seja disso que você esteja falando, Diane, de isentar o município de uma parcela do IPTU relacionado à taxa por ter coleta seletiva, né? Então, a gente já está meio que andando com isso também. Agora, eu acho, Francine, que o momento que o consórcio podia utilizar o início de novos gestores, né, nos municípios, né, novos prefeitos, já tem regulamentada a cobrança pelo uso do lixo. Já tem um município que está fazendo isso em São Paulo, no Rio Grande do Sul e tudo mais, que é tarifa. Tá? Isso. É cobrada, em alguns casos, na maioria dos lugares, com a taxa de energia elétrica. Tá? Exatamente. Já tem a regulamentação tarifária do lixo que foi feita pela ANA, pela Agência Nacional de Águas e Saneamento, ANAS. Agora ele não é mais ANAS, só ANAS. Que ficou Agência Nacional de Água e Saneamento. Tá? Então, assim, acho que, de repente, promover logo em fevereiro, início de março, na primeira assembleia, ou como vocês acharem que deve, né? Estou só sugerindo, trazer alguém experiente nisso, que já implantou no seu município, para mostrar como é que eles fizeram a implantação da tarifa. Porque a tarifa faz com que... A tarifa ela não pode ser usada para outra coisa, só para pagar isso. E como é que você calculou a tarifa, qual foi a melhor maneira, foi pela testada, pelo tipo de casa, foi pela planta genérica, pela PGV, né, planta genérica de valores, que é onde você calcula também o IPTU, enfim, conversar um pouco com esses municípios que já implantaram a tarifa, porque eu acho que isso avança muito na questão na redução da inadimplência e na sustentabilidade dessa questão da gestão. Porque a tarifa, se você abrir a regulamentação da ANA, ela tem até um percentual que é para a educação ambiental. Então, legal. Eu achei que tinha alguma coisa a ver com a AGENERSA, nem sabia que era com a ANA.
Não, a Genessa é quem regulamenta aqui no Estado, ela é fiscal e a regulamenta, mas o Regulamento Nacional de Composição Tarifária, tanto para água, lixo, qualquer coisa, é feita nacionalmente, tá? A de energia é feita pela ANEEL, que faz a composição da tarifa, os preços são regulados pela Genesa, mas a composição tarifária é regulada nacionalmente. Então são coisas distintas, né? O que é o valor da tarifa sempre vem, que está ligado ao poder público, né? E é porque o valor da taxa que a gente paga de resíduo é pela Genersa. Os valores que são calculados aqui nas nossas compras, né? Junto com a concessionária. É a Genersa que faz a taxa de resíduo. Quanto custa a tonelada de resíduo? Não, ela regulamenta. Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Ela regulamenta o valor o valor da tonelada de resíduo para ser aterrado. Ela não regula o valor da tarifa. São coisas diferentes. A tarifa de lixo ela tem uma composição. A composição 1, coleta e transporte. Aí tem todos os itens de coleta e transporte, caminhão, gasolina, gari, aí tem uma composição grande, tá? Depois tem a parte de destinação. Sim. Tá? Depois tem a parte de coleta seletiva e depois tem a parte de educação. Essa é a composição tarifária. Você pode ajudar a gente com essa parte de regulamentação da ANA para a gente poder estudar aqui? Claro, posso mandar para você as regulamentações todas. A gente agradece. Porque aí a gente já pode ir orientando os municípios aqui. Não, e eu acho assim que se o consórcio tiver um dinheirinho, tá, do fundo de reserva, utiliza um pouco uma parte desse dinheiro que vai valer a pena para você visitar algum lugar que já tenha tarifa implantada, para você entender qual foi o problema, qual foi o desafio, entendeu? Como é que vocês fizeram um acordo com a concessionária de energia? Enfim, você conhecer um pouco da operacionalidade, sabe? Não é uma visitinha de um dia, não, uma visitinha de pelo menos 3 dias, para você conhecer a agência que regula, como é que funciona, você entender o processo. Mas a gente fala um pouquinho, eu vou mandar para você a regulamentação, depois você liga para a gente conversar about that. Tá ótimo. Muito obrigada. Esse momento é importante para a gente fazer essas trocas, né? É verdade. Obrigada. Vou ficar um pouquinho mais presente, viu? Obrigada, gente, por tudo. Uma boa tarde para todos vocês. Final de semana maravilhoso. E não esqueçam do fórum, que a gente precisa de terminar de preparar e precisa do apoio de todos vocês. Isso aí. Muito obrigada, Diane. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada, Moisés de Mendes. Obrigada a Paola de Paracumbi, o Vinícius de Queimados. Muito obrigada. Consórcio, gente. Francine. Podemos sair? Obrigada, gente. Tchau, tenha uma boa tarde. Juliane, fica com a gente aí um minutinho. Tá. Só para a gente poder fazer uma reuniãozinha aqui com a Carol. Vou sair, tá, gente? Tchau. Tá bom. Obrigada, tchau. Tchau. Bom, vamos lá, então. Vamos aproveitar. Só vou parar aqui. E aí eu até...